nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Tudo bem, meus amigos, meus irmãos em Jesus? Mais uma vez estamos aqui para fazer o programa que se chama O Testemunho da Fé. E estou feliz que vocês querem passar essa hora conosco, porque realmente vamos continuar estudando a Bíblia em 1 Coríntios e vamos estudar sobre o poder do Espírito e a mente de Cristo. Começamos a considerar isto a última vez e vamos continuar. Também meu amigo Pastor Raimundo Feitosos, com ele vamos estudar o 5º mandamento. Eu não nasci para ser uma vergonha. Eu não nasci para ser uma tristeza. Eu não nasci para ser uma desgraça na vida dos meus pais. Mas eu nasci para honrá-los. Você tem a mente de Cristo? Você quer aprender mais sobre o poder de Deus, do Espírito Santo? Se sim, ótimo. Peguem suas Bíblias e vamos estudar juntos em 1 Coríntios. Sim, firme nas promessas de Jesus. Graça e paz aos meus irmãos, onde vocês estão? Em sua casa, na rádio, se vocês estão ouvindo isto por meio da internet, sejam bem-vindos. Vamos estudar a Bíblia juntos, né? Mais uma vez, abram suas Bíblias no livro 1 Coríntios. É uma carta que Paulo escreveu aos Coríntios 2000 anos atrás, mas ainda é muito útil para nós, como estamos aprendendo. Última vez, consideramos a primeira parte com o título O Poder do Espírito. Isto será a segunda parte realmente, enquanto vamos continuar com essa ideia do poder do Espírito e a mente de Cristo. O poder do Espírito e a mente de Cristo. Eu vou ler nosso texto em 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 10b. Segunda parte daquele versículo até o fim desse capítulo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10b até o fim desse capítulo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Pois, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas para a sabedoria humana, mas com palavras ensinadas para o Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são-lhe loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essas são as palavras de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2, os versículos 10b até o fim daquele capítulo, versículo 16. Lembre, nosso título é O Poder do Espírito e a Mente de Cristo. Já consideramos que realmente é o Espírito
que ilumina o coração do cristão. É impossível conhecer Deus se o Espírito não revela Ele a você. É impossível, como vamos aprender nesta passagem, nesse estudo agora. Se você entende que realmente as boas novas são boas, é porque o Espírito Santo revelou isto ao seu coração. Realmente todos nós temos amigos, parentes que não são cristãos. E nós pensamos, por quê? Por que você não tem a fé que eu tenho? Por que você não lê a Bíblia que eu leio e gosta? Por que você não quer ouvir as pregações da Bíblia? Por que você não quer entrar na presença de Deus? É porque eles não conhecem Cristo. Porque o Espírito já não começou aquela obra na vida dela. Mas se você entende o Evangelho, as boas novas, isto é por causa da impressão do trabalho do Espírito Santo em seu coração. Sem o Espírito é impossível conhecer Cristo. Mas muitas pessoas estão confiando nos poderes desta era, em personalidades, em dinheiro e nessas coisas. Mas versículo 2:6, que consideramos a última vez, essas coisas, esses poderosos desta era, eles estão sendo reduzidos a nada. A nada. Eu gosto de nossa rainha, Elizabeth II. Ainda está viva lá na Inglaterra. Ela está viva ainda na Inglaterra. Ela tem quase 90 anos. Ela reinou bem por quase 60 anos. Mas ela vai morrer um dia. E Príncipe Charles provavelmente vai se tornar o próximo rei da Inglaterra. Algumas pessoas estão confiando em nossa família real. Mas a família real são pecadores como nós. Não podem salvar ninguém. Podem governar para um ponto, mas não sempre governam perfeitamente. O governo do Brasil também não é perfeito. Tem cristãos, políticos, glória a Deus para eles. Mas pessoas que confiam neles, em vez de confiar em Jesus Cristo, não estão colocando sua confiança na autoridade ou mais alto do que todos, que é Deus. Precisamos do poder do Espírito para revelar essas coisas para nós, porque os poderes desta era estão sendo reduzidos a nada. Então a mensagem da cruz que Paulo sempre pregava, que eu prego, que todos os homens de Deus que querem servir o Senhor vão pregar também. Essa mensagem enfocaliza em Jesus Cristo, na cruz dele, e na obra feita dele lá para todo o povo dele, em qualquer país, de qualquer nação também. E esse evangelho uma vez foi misterioso, foi oculto por milhares de anos. Foi oculto. Lá no Antigo Testamento, Adão e Eva entenderam um pouco do evangelho. Gênesis 3:15, Deus pregou o evangelho, mas ainda foi misterioso, foi oculto, até Jesus chegou. E até Jesus levantou os apóstolos para pregar esse mesmo evangelho. Paulo, ele é um apóstolo que pregava isto, a sabedoria de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Mas quando Deus planejou tudo isto? Quando Deus planejou salvar seu povo dos seus pecados? O capítulo 2:7 dá-nos uma resposta. 2:7 disse: do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras. Então Deus não viu Adão e Eva felizes no jardim de Éden e eles caíram e Deus pensou, o que vou fazer agora? Adão e Eva caíram, pecaram. Eu sei, eu vou enviar meu filho para salvar eles e a raça deles. Isso não foi assim. Deus sabia antes de ele criou Adão e Eva e o mundo e as estrelas e tudo. Antes, Deus já planejou enviar o filho dele para salvar seu povo dos seus pecados. Antes do princípio das eras. Isto é a sabedoria de Deus.
segundo o poder de Deus. E ninguém sabia isto. Ninguém entendia isto bem. Até Satanás. Porque versículo 8 já consideramos, disse, se eles soubessem, com certeza eles não crucificariam Jesus. Mas eles não entenderam bem. Graças a Deus, Satanás não entendeu bem. Por isso, Satanás pensou que ele estava ganhando uma vitória sobre Deus, sobre Jesus, quando Jesus foi crucificado. Mas não. Tudo aconteceu segundo a vontade de Deus, segundo o poder revelado no ministério, na pessoa de Jesus Cristo. Até na fraqueza dele na cruz, na morte dele na cruz, o poder de Deus estava lá, sendo realizado, cumprindo os propósitos dele. Então chegamos para esse versículo 10b, porque já consideramos a primeira parte, né? Segunda parte, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E o último versículo nesta passagem, 16b, nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha, cristão, nós não entendemos tudo. Ainda temos mistérios, né? Em nossas mentes, dúvidas, talvez. Somos confusos, né? Mas você tem a mente de Cristo? Você tem a mente de Cristo? O que significa isto? Eu vou tentar ajudar nós a entendermos. Eu conheço um casal, e esse casal já passou 51 anos casados. 51 anos casados. E eu vi o marido, ele disse, olha, eu posso começar a falar uma coisa para minha esposa, e antes de eu completar a frase, ela já sabe o que eu vou dizer. Frequentemente, ela termina a frase que eu começo. Eu conheço um outro casal que passaram 66 anos casados. Imagine. E eles não precisam falar nada, porque cada pessoa sabe não apenas o fim da frase, mas no início da frase. Então, o marido disse, frequentemente, não precisa falar nada, porque minha esposa já sabe o que vou dizer. Pessoas que conhecem um outro bem, realmente podem comunicar bem um com o outro, porque eles estão em comunhão íntima. Se você tem a mente de Cristo, você está em comunhão com Cristo. Você está aprendendo mais e mais o que está na mente de Cristo, porque a mente de Cristo está em você. É misterioso, né? Mas é verdade. É verdade. Então, realmente, precisamos conhecer Cristo mais e mais, para entender mais e mais o que está na mente de Cristo, que está em nós. Deus está transformando nós, passo a passo. Já consideramos isto um pouco, né? Essa ideia da santificação, da purificação, do treinamento, nosso treinamento para o Espírito, para entrar ao céu. Isso é essencial na vida do cristão. Não pode chegar à frente da igreja, levantar a mão, fazer uma decisão, aceitar Jesus Cristo e voltar para o mundo e continuar como antes. Se vocês fazem isto, vocês realmente não fizeram uma decisão para Deus, vocês realmente não aceitaram Jesus Cristo, vocês estão enganados, ainda estão perdidos em seus pecados. Porque realmente quando alguém é salvo, eles são aceitos por Deus. E Deus começa a habitar neles, como vamos considerar nos estudos próximos. E quando o Espírito habita em alguém, que ele apenas pode fazer isto se tem pecados perdoados. E quando tem pecados perdoados, o Espírito começa a habitar naquela pessoa. E é Ele, para o poder do Espírito, que Ele transforma a vida da pessoa, a fala da pessoa, as ações da pessoa, o comportamento da pessoa. E mais, o Espírito revela a mente de Cristo naquela pessoa. Eu vi alguma coisa chocante. Foi 15 anos atrás, quase. Eu vi um pregador famoso na Inglaterra. Ele disse, vocês sabem que não podem ser salvos apenas se você ler a Bíblia.
Eu pensei, como? Como assim? Ele repetiu. Vocês sabem, apenas se vocês vão ler a Bíblia, não podem ser salvos. Instantaneamente eu rejeitei isto. Eu pensei, não, Deus, pode ser salvo por meio da leitura da Bíblia. Mas eu não entendi o que ele estava dizendo. Apenas ler a Bíblia não é suficiente. A Bíblia é suficiente para ensinar-nos tudo o que precisamos saber. Mas a Bíblia não é suficiente para salvar. Precisamos do Espírito Santo. Muitas pessoas leem a Bíblia e não são salvos. Os fariseus, na época de Jesus Cristo, leram a Bíblia, que eles tinham o Antigo Testamento, e eram mestres da lei. Mas não foram salvos. Porque eles não tinham o Espírito Santo. Jesus disse isso sobre eles em João 5. Podem abrir suas Bíblias em João, capítulo 5. Eu vou também. João 5, versículo 39 e 40. Jesus disse aos fariseus, aos expertos, aos mestres da lei da Bíblia, Jesus disse: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem ver a mim para terem vida. Apenas ler a Bíblia com sua sabedoria, com sua força, não pode ser salvo, não. Precisa obra do Espírito em você para revelar Cristo por meio das Escrituras. Com certeza precisamos das Escrituras para entender o que é o Evangelho, quem é Deus, porque Ele fez tudo. Deus usa a Bíblia com certeza, as pregações da Bíblia com certeza. Mas precisamos do Espírito Santo. E essas pessoas estavam estudando a Bíblia, rejeitando a ajuda do Espírito. Por isto, eles negaram a obra de Jesus e a pessoa de Jesus Cristo também. Mas versículo 12, capítulo 2, 12, lembra-nos. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Se você é cristão, é porque o Espírito Santo revelou Cristo ao seu coração. Graças a Deus por isto. Isto é um milagre que Ele não fez em todas as pessoas. Não. Então, 13, nós também falamos não com palavras ensinadas para a sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. É difícil, né? Para entender isto, e vou tentar simplificar isto. É o Espírito de Deus que revela o Filho de Deus, Cristo, ao povo de Deus. Tá bom? O Espírito de Deus revela o Filho Cristo ao povo de Deus. Por meio da Bíblia, sim. Por meio das pregações, sim. Mas é a obra espiritual que Ele fez. E Ele ajuda-nos a entendermos essas verdades espirituais. Okay. Mas, que tal incrédulo? Que tal incrédulo? 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Irmão, amigo, há muitas pessoas neste mundo que não vão aceitar a palavra de Deus, que não vão aceitar o Evangelho, que não vão aceitar Jesus, que não vão buscar perdão. Por quê? Porque eles não aceitam essas coisas. Por quê? Porque eles não têm a capacidade para entendê-las. Isso é uma realidade para muitas pessoas, para a maioria das pessoas em sua família, até em sua igreja.
Às vezes tem pessoas que sempre vêm para os cultos, sempre vão cantar, orar, até pregar, enquanto estão mortos espiritualmente falando. Ainda não entendendo e não aceitando essas coisas no coração, pois o comportamento é contrário ao comportamento certo do cristão. Somos imitadores de Deus. Temos o Espírito habitando em nós. Temos o Espírito revelando essas coisas para nós. Mas se não tem o Espírito, não podem aceitar essas coisas. Não podem entender essas coisas também. Mas é possível que Deus quer, hoje, você começar a entender essas coisas. É possível que hoje Deus quer revelar Jesus Cristo ao seu coração. O Cristo que você já ouviu falado, pregado várias vezes e já leu várias vezes na Bíblia, mas hoje é possível que o Espírito Santo vai revelar Cristo ao seu mente e ao seu coração. Hoje, que Jesus é o único Salvador. Apenas Ele pode salvar você. Oh, amigo, pensem nesse Jesus. Às vezes, pessoas colocam adesivos na parte de trás do carro. Tem mensagens, né? Poucas palavras. Eu gosto de Coca-Cola. Coisas assim. Eu gosto de voltar para o presidente Dilma. Coisa assim. Mas eu li um que disse, não sai deste mundo sem a salvação. Não sai deste mundo sem a salvação. Eu não sei quantas pessoas leram aquela placa no carro, mas por favor, não saia deste mundo sem a salvação. Tem que crer em Jesus Cristo. Que Ele é, que Ele é o único Salvador. Que tudo que Ele fez na vida, na morte, foi suficiente para salvar você dos seus pecados. Ele é suficiente. Oh, Deus, ajuda esses ouvintes, para o poder do Espírito, entender que apenas Jesus salva. E Jesus salva todos que vêm a Ele, com restrição, com tristeza, com pobreza do Espírito. Ele vai salvar todos que vêm a Ele assim. Ninguém merece a vida. Ninguém merece existir. Ninguém merece compreender essas coisas. Ninguém merece ouvir o Evangelho. Ninguém merece ser salvo. A única coisa que nós merecemos o único direito humano que temos é entrar no inferno. É verdade. Nosso único direito é entrar no inferno por causa de nossos pecados. Qualquer coisa mais do que a morte eterna é a misericórdia de Deus. O fato que você descrente é vivo agora é por causa da misericórdia de Deus. Então nós não podemos insistir, Deus tem que me salvar por causa de mim, coisa que eu fiz. Não, Deus não tem que salvar ninguém de nada. Se Deus vai salvar você, será um ato de misericórdia de Deus. E para a graça dele, por causa de Jesus, e a fidelidade dele, a obediência dele, as perfeições dele, a obra dele no mundo, por causa dele, você será salvo. Se vai confiar em tudo isto e confessar seus pecados diante de Deus. Confie nesse Jesus Cristo, seja salvo. E cuidado, não resistir o Espírito. Se o Espírito está falando ao seu coração, dizendo, amém, amém. Isto é verdade, o que este missionário, este pastor está dizendo. Acredita nisto, esse é o Jesus da Bíblia. Se o Espírito está revelando isto ao seu coração, não resista à obra dele. Não tente apagar essa impressão dele em seu coração. 1 Tessalonicenses 5, 19 até 21 diz o seguinte: não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é
bom. O Evangelho é bom. Jesus é bom. A Bíblia é muito boa. Fique com essas coisas. Confie no poder do Espírito para revelar Jesus, ou Jesus da Bíblia, ao seu coração. E Ele não vai desapontar você. Eu vou terminar com um versículo da Bíblia. Olha comigo em Romanos 12. Eu vou deixar você meditar nisto para o resto do dia. Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se para a renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus te abençoe. Quando Deus está presente é tão gostoso. A Ele toda a glória e honra para sempre. Eu sei que alguém deve conhecer aqui. Quando o Espírito de Deus fluir, quando o Espírito de Deus fluir, quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir. Vamos cantar agora? Quando o Espírito de Deus fluir. Aleluia. Quando o Espírito de Deus fluir, quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir, não há nada igual que sentir o seu calor. A sua graça é que me enche de amor. Se você glorificar, o inimigo vai fugir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quem é que pode levantar as duas mãos para Ele? Canta. Quando o Espírito de Deus fluir, quando o Espírito de Deus fluir, quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir, não há nada igual, não há nada igual que sentir o teu calor, o seu. A sua graça é que nos enche de amor. Ó, se você glorificar, o inimigo vai fugir. Quando o Espírito de Deus fluir. Cantem. Quando o Espírito. Agrimar e Roberto, os caipiras de Cristo. Quando o Espírito de Deus fluir, quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir, quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir. Estamos ouvindo várias coisas sobre o Espírito de Deus. Em minha meditação, o poder do Espírito.
E ouvimos Matheus Nascimento cantando sobre o Espírito fluindo. Eu espero que Ele está trabalhando no seu coração e vai ajudar você a ouvir a meditação de Pastor Raimundo Feitosa. Ele vai dirigir nós um estudo no 5º mandamento. Sim, firme nas promessas de Jesus. Olá, sou o pastor Raimundo Feitosas e estou com você novamente para considerar nos 10 mandamentos da lei de Deus. Já chegamos no nosso 5º programa e hoje estaremos tratando do primeiro mandamento com promessa. Se você olhar a palavra de Deus, você vai ver os mandamentos da lei de Deus como 10, 4 se referindo à nossa relação direta com Deus e 6, eles vão se referir do nosso relacionamento uns com os outros e com a criação de Deus. Então, nesses últimos 6 mandamentos, nós trataremos isso. Mas por que pregar os 10 mandamentos? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Você sabe o que significa pecado? A palavra de Deus diz, antes de lermos o 5º mandamento da lei de Deus, na carta de João, na primeira carta, capítulo 3, diz: todo aquele que pratica o pecado, versículo 4, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então nós falamos que, de um lado, a lei revela a vontade de Deus. Nós também falamos que, de outro lado, a lei revela o nosso pecado. Porque quando nos deparamos com a lei, nós percebemos que nós quebramos o primeiro mandamento. Quando muitas vezes nós temos dado prioridade aos nossos caprichos, aos nossos desejos, às nossas fantasias, em detrimento da palavra de Deus, em detrimento da vontade de Deus, em detrimento daquilo que Deus nos ordenou. Isso é muito sério, porque quando nós quebramos um dos mandamentos, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos culpados de todos. Então, quando a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim, a palavra de Deus está dizendo, não sirva a si mesmo, não sirva a criatura em lugar do Criador. E isso é muito sério. Mas a palavra de Deus também diz que nós podemos pecar imaginando Deus naquilo que Ele não é de fato. E a palavra de Deus diz que nós pecamos contra Ele quando tomamos o seu nome, quando nos chamamos seu povo e não correspondemos com a vida correta. Quando você anda em mentira, em roubo, em adultério, em fornicação, mandamentos que nós ainda trataremos, a palavra de Deus diz que você não está honrando o nome do Senhor. Mas Deus não requer apenas honra para si. A palavra de Deus diz que Deus ordenou-nos sermos instrumento de honra uns para os outros. Que coisa maravilhosa! Eu não nasci para ser uma vergonha, eu não nasci para ser uma tristeza, eu não nasci para ser uma desgraça na vida dos meus pais, mas eu nasci para honrá-los. Deus me criou para honrar e para ser honra, e para a honra. Por isso a palavra de Deus nos diz não só que não tomemos o nome de Deus em vão, ou seja, sejamos glória para o nome glorioso do Senhor, mas a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja, querido telespectador, a palavra de Deus diz, honra a teu pai e tua mãe. A palavra de Deus não pergunta se seu pai é uma boa pessoa, ou se ele usa cachaça, se ele é uma pessoa que não pensa em você, que não cuida de você. A Bíblia não está dizendo se ele é rico ou se ele é pobre, se ele é sábio ou se ele é ignorante, se ele está presente na sua vida ou se ele não está. A Bíblia também não está dizendo se ele já faleceu ou se ele está vivo, mas que a sua vida
que o seu comportamento, que as suas palavras sejam honra para o seu pai e para a sua mãe. Algumas pessoas têm equivocadamente pensado que honrar pai e mãe é de manhã dizer bença papai, de noite bença mamãe, estou saindo ou estou chegando. Mas a palavra honra aqui aponta para algo muito maior. E certamente, quando analisamos o mandamento à luz do que a Bíblia diz sobre honra, nós veremos que isso vai muito mais do que palavras, vai além das palavras, vai além do que nossos lábios possam produzir. Talvez você esteja lembrado do que disse Isaías e do que Jesus citou no Novo Testamento, quando ele falava: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quantos filhos são prontos para dizer: pai, mãe, eu te amo, eu te gosto, você é para mim a coisa mais maravilhosa, mas tem péssimas notas na escola, tem péssima referência nos seus trabalhos, não cumpre com sua palavra, não cuida bem dos filhos, não cuida bem da esposa ou do marido. A palavra de Deus mostra essa pessoa como alguém que não é responsável com seus compromissos, e essa pessoa não pode ser honra para os seus pais, mas sim uma vergonha. Não pode ser honra para a sua família, mas sim uma vergonha. Por outro lado, eu gostaria de chamar a sua atenção para um aspecto espiritual. Porque se você é uma pessoa que nasceu, que cresceu, que se desenvolveu, que construiu uma família, que já está numa idade avançada, mas se a sua vida é dedicada apenas a si mesmos e aos seus interesses pessoais, se você não se dedica a Deus, a palavra de Deus diz que uma coisa vai acontecer. Se você não tem Jesus no seu coração, a Bíblia diz que quem crer no Filho, João 3,36, tem a vida eterna. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A palavra de Deus ainda fala no livro de Daniel. Quando nós abrimos o livro de Daniel, nós percebemos ali algo muito sério sobre esse assunto. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 12, e versículo 2. Diz a palavra de Deus: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Veja que coisa maravilhosa. Um filho que vai para o céu, que vai viver com Deus, que tem a vida eterna, que tem Jesus no coração como seu Senhor e Salvador. Ele vai para a vida eterna. Isso é honra para um pai. Mas veja só, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Sabe, queridos, um filho na prisão, um filho banido da face do Senhor eternamente, jamais será honra para mim. Por isso a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. E diz: para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. É interessante que a Bíblia diz que os salvos habitarão num lugar chamado Novo Céu e Nova Terra. A eternidade, a salvação da sua alma, será o motivo de maior honra para um pai e para uma mãe. Porque de fato quem tem Jesus na sua vida, quem de fato leva Deus a sério no seu coração, não pode ser um mau filho, não pode ser um mau estudante, não pode ser um mau profissional, não pode ser um mau vizinho, não pode ser uma pessoa que banaliza a sua vida e não leva a sério a sua existência. Honra teu pai e tua mãe. Abrange todos os aspectos da sua vida, do nascimento até a sua morte, da sua juventude ao seu casamento, ao seu tratamento com seus filhos, com a sua esposa, com seu cônjuge, porque a maneira como meu filho trata a esposa dele pode ser honra ou vergonha para mim. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Não é um mandamento de homens,
é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde e nos faça de fato instrumentos de honra para aqueles que nos geraram, para aqueles que foram instrumentos de Deus para nos trazer à existência. Que Deus lhe abençoe e até o próximo programa, quando falaremos do 6º mandamento. Amém? Essa é a minha casa de Ibéria. E olha o que Deus fez. Graças a Deus, eles não mordem. Só vai entrar seu nariz, talvez. Mas olha, parece como flor, né? Deus criou eles, exatamente como eles são. Algumas pessoas negam a criação e acreditam em evolução. Mas não. Deus criou eles exatamente como eles são. E eu quero passar próximos minutos explicando por que é importante criar em criação. Eu vou sentar aqui nos folhas, pegar minha Bíblia e vamos ver o que Deus quer nós saber. É importante entender e acreditar que Deus criou tudo ou não? O que você acha? Podemos confiar no livro de Gênesis e entender que Gênesis é um livro histórico? Eu creio que sim. E eu creio que Jesus também quer você acreditar que Ele mesmo criou tudo em 6 bilhões de anos? Não, em 6 dias. Realmente Jesus disse isto sobre Moisés. Em João, capítulo 5, quando a pessoa estava negando quem é Jesus e o que Ele veio para fazer, Ele disse em capítulo 5, versículo 44, como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? 45. Contudo, não pensem que eu, Jesus, os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés. Em quem estão as suas esperanças? Ele está falando aos judeus que disseram, nós não queremos Jesus, temos Moisés. Basicamente, nós não queremos no Novo Testamento as palavras dos apóstolos, tudo que Jesus fez ou diz que Ele vai fazer, não. Vamos ficar com Moisés. Mas Jesus disse, 46, se vocês crescem em Moisés, crerão em mim, pois Ele escreveu a meu respeito. 47, visto, porém, que não creem no que Ele, Moisés, escreveu, não crerão no que eu digo. Você crê no que Jesus diz? Tem que crer no que Moisés diz também. Jesus confiou nas palavras de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aqui no início da Bíblia, Gênesis 1:1, Deus disse, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus criou tudo em 6 dias. Cada dia que segue lá, disse, Deus criou alguma coisa, haja luz, houve luz, e depois, esse foi o primeiro dia. Mas antes disso, disse, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Segundo dia, Ele separou as águas e conclui. E o firmamento, versículo 8, Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E ele continua assim, cada dia, a tarde, a manhã e o número do dia. Para a mente do judeu, eles entenderam, isto foi um período literal de 24 horas. E qual dia Deus criou o sol? Dia 4. Não foi possível para milhões de anos passar antes de Ele criar o sol? Não, porque os vegetais, as plantas morreriam, né? Deus criou o sol no 4 dias para lembrar-nos que a fonte da vida vem dEle, até a fonte da luz vem dEle. É essencial, meu irmão, que você vai acreditar nas palavras de Deus bem do início da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Temos que entender gêneros diferentes
gênero histórica, poética, profética, epístola, né? E quando nós entendemos isto, vamos apreciar mais o que Deus diz. Que realmente Deus criou céus e terra em 6 dias, Ele descansou no 7º dia, também temos que fazer o mesmo. Acredite em Deus, nas palavras dEle, não duvide nisto. Deus é bom demais. Eu espero que você gostou desse programa e que você vai ouvir e ver esse programa de novo. Vamos voltar bem logo e você tem que voltar de novo com sua Bíblia em mão, pronto para aprender de Deus. Então, até mais. Deus te abençoe. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme estou, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus.